Veja hoje no Câmera 13. Depois da reforma, CRAS do São José 3 é entregue à comunidade. Chuva forte causa prejuízos em muitos bairros de Manaus. E no Alô Doutor desta terça-feira, tumor ósseo. Sinais, sintomas e causas deste tipo de câncer que atinge com mais frequência crianças e jovens até 20 anos. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Dedicar o nosso programa hoje a uma querida telespectadora. Fiquei tão feliz, viu, Dona Maria, aí do Lírio do Vale, tô falando com a senhora, de 87 anos. A filha dela mandou uma mensagem aqui pro nosso programa dizendo, olha, pede pra Conceição mandar um beijo pra minha mãe todos os dias. Ela para na frente da TV para olhar a Band, para esperar o Câmera 13. Dona Maria, muito obrigada, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, que a senhora tenha muitos anos de vida ao lado da sua família, ao lado dos seus. E eu fico muito feliz em saber que neste horário, né, a senhora reserva esse tempinho para ficar comigo aqui na Band, para a gente conversar, para a gente acompanhar aquilo que acontece em Manaus, aquilo que acontece no Amazonas e no nosso país. Então, um beijo para a senhora. Muito bom. Feliz 2018, Dona Maria, queridíssima. Quero ver uma foto sua, tá? E eu, inclusive, a Lene, que é a filha, penso que é a filha dela, né, gente? A Lene, ela disse, pede pra Conceição vir um dia aqui visitar a gente. Claro que vou, Lene, eu vou com muito prazer, com muita alegria. É só dizer o dia que você quer me ver aí na sua casa, visitando a sua mãe. Vai ser uma alegria para todos nós aqui na Band. Gente, daqui a pouquinho a gente tem Alô Doutor dessa terça-feira. Nosso queridíssimo doutor Sidney Chalub já está conosco. Hoje nós teremos um convidado também, o doutor Rodrigo. Ele é ortopedista oncologista e a gente vai falar sobre o câncer ósseo. Muitas vezes a gente fica sem muitas informações a respeito desse tipo de câncer, mas ele atinge muitas pessoas. Estava vendo como que esse tipo de câncer pode atingir também a criança, o jovem. Então a gente vai falar um pouco sobre os sinais, sobre os sintomas, as causas, prevenção. Vai ser muito bom o bate-papo no nosso Alô Doutor para a gente se informar mais a respeito aí desse problema. Quero também agradecer todas as comunidades da cidade de Manaus, o pessoal ligado aí no nosso programa, mandando mensagens, chamando a nossa equipe para poder chegar até a sua comunidade. E a gente vai direto para o Jorge Teixeira, ver um pouco a situação da falta de infraestrutura, mas já agradecendo, porque a gente foi até lá, fez a reivindicação. Ontem a gente colocou umas imagens no ar, hoje tem uma boa resposta já para a comunidade. Então a gente vai agora, Zona Leste de Manaus, na tela da Band. Vamos lá. O programa da nossa gente está de volta à Zona Leste de Manaus, uma das áreas mais populosas da capital do estado. O bairro é Jorge Teixeira, quarta etapa. E nós estamos aqui numa das avenidas principais do Jorge Teixeira, que é a Cássia Baima. Os moradores solicitaram o Câmera 13 para a gente mostrar um pouco da realidade desta avenida que precisa de socorro com urgência. As solicitações da comunidade é com relação a um abrigo na parada de ônibus que está localizada bem na frente da escola Vasco Vasques, aqui no Jorge Teixeira, quarta etapa. O Chiquinho Moura, que é uma das lideranças aqui da Zona Leste de Manaus, foi quem entrou em contato com a produção. E a avenida precisa de socorro, senão as coisas vão piorar por aqui. Com certeza, Demilton José, o nosso boa tarde também a todos os telespectadores do programa da nossa gente, Câmera 13. Nós estamos aqui solicitando o nosso prefeito Arthur a sensibilidade de olhar pela nossa avenida principal aqui, que está muito esburacada, né? Tem também a questão do abrigo. Quando é época de aula, os alunos sofrem com as intempéries, sol, chuva. E a buraqueira aqui que está deixando aqui os motoristas em situação difícil, também os moradores, o pessoal do comércio. Então a gente pede a sensibilidade do nosso prefeito Arthur
também o nosso chefe do Distrito de Obras, que é o senhor Flávio, que é uma pessoa muito atenciosa, que eles dê essa prioridade aqui para a gente, porque realmente nós estamos precisando bastante desse serviço da Prefeitura. Exatamente, a nossa comunidade é carente desse abrigo que nunca houve, nunca fizeram um abrigo aqui durante 20 anos eu morar na comunidade. Nós temos essa carência desse abrigo, que a gente ficamos embaixo de sol e chuva, como você está vendo, está até chovendo. E os moradores procuram os outros abrigos ficando na frente das lojas, do outro lado da rua, porque não tem um abrigo adequado para que eles possam pegar o ônibus com dignidade. Já teve vários problemas de as pessoas caírem, como você está vendo aí a lama, o mato, tomando de conta da calçada. E ninguém faz nada. Aqui estão precisando de tudo. Reforma das calçadas, meio-fio, sarjeta. Chiquinho, existem outras ruas também que estão destruídas na comunidade. Também, nós temos aqui o caso da Rua São Luís, a Rua João Priscinca, que não é diferente, que está aí tomada pelos buracos. Então a gente pede a sensibilidade do nosso prefeito Arthur, né, do nosso Distrito de Obras, para que dê uma prioridade aqui para a nossa área, que realmente está precisando bastante. É complicada a situação. Os moradores querem uma resposta positiva por parte do Poder Público Municipal. A dona Rose Cavalcante, por exemplo, olha aí, ó, o carro passa, joga lama na gente, dos vizinhos, mas o motorista não tem culpa não. E daqui é para pior, né, Rose? É verdade, a gente está sendo assim, muito prejudicada, ainda mais quando chove, né? Eu ali com a minha casa, quando chove, a água entra toda para dentro da minha casa, né, devido aos buracos, né? Carro aí, já aconteceu vários acidentes aqui nessa rua, né? Então nós queremos uma providência, né? Agora, só resta a Prefeitura de Manaus dar uma resposta positiva através da Secretaria de Infraestrutura do município, Secretaria de Obras, para ver quando esse povo, a gente vai voltar aqui e encontrar eles, ou ele, claro, a comunidade toda, com cara de gente feliz. Bem, com relação a essas duas ruas citadas na matéria, eu estou aqui no Distrito de Obras, localizado no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, ao lado do Flávio Lima, ele que é o coordenador dessa área. E ele tem uma ótima notícia para a comunidade aqui do Jorge Teixeira, das ruas Cássia Baima e também da rua João Priscinca. Que notícia é essa? Deixa eu falar, realmente essa rua, a Cássia, ela é a antiga Nova Esperança. E nós estamos com uma programação lá semana que vem, determinação do nosso prefeito, do nosso secretário Márcio Rota, para a gente dar uma manutenção nessa rua. Eu acredito que na terça ou na quarta-feira o seu amigo já coloca uma equipe lá, para a gente resolver o problema dessas duas avenidas. Nessas duas ruas, então a comunidade pode ficar despreocupada que o Distrito de Obras vai resolver esses problemas. Com certeza, na terça-feira, se Deus quiser, estaremos lá. Para dar uma resposta mais rápida à população. Tá certo, Flávio, muito obrigado, tá bom, por ter atendido a equipe do programa da Nossa Gente. Bom, é isso que nós queremos, é isso que as comunidades das zonas da capital do estado querem. É uma resposta positiva e a gente quer ver, né, Flávio, toda a comunidade aqui da Zona Leste com cara de gente feliz. Muito obrigado a você, obrigado à Prefeitura de Manaus, e as imagens são de James Alain, a reportagem de Ademilton José para o programa da Nossa Gente, o Câmera 13. Olha, gente, nós queremos primeiro agradecer a comunidade do Jorge Teixeira. Meu queridíssimo Chiquinho estava aí falando, mostrando isso mesmo. O trabalho da comunidade, gente, é muito importante. E a gente sabe como nós temos bons líderes comunitários, como o Chiquinho, que reivindicou aí, não para ele somente, mas para a sua comunidade. A melhoria nesse momento, até a gente sabe que está chovendo muito sobre Manaus, vários problemas. A gente já mostrou, não só na capital, mas no interior, desbarrancamento que acontece nesse momento também no interior do Amazonas. Agora, é muito importante a gente perceber que não adianta só fazer a obra hoje, porque está chovendo, tudo que se coloca vai embora pela forte chuva. Mas a comunidade também, os bairros da cidade de Manaus, há muito tempo reivindicam essas melhorias. Por isso é importante o planejamento na época do verão. O verão chega, é aquele momento que você tem para você melhorar aí o asfalto, para fazer o recapeamento necessário. O problema da cidade de Manaus, outro dia estava conversando com o prefeito Arthur, é justamente isso, porque não é só aplicar o asfalto, e o prefeito dizia, Conceição, a cidade de Manaus, infelizmente, ela precisa ser recapeada, porque é esse trabalho que fará com que, de fato, a cidade possa ter um asfalto de qualidade, mas a permanência desse asfalto também vai acontecer. Nós queremos agradecer, o Ademilton esteve
fazendo a visita aí no Distrito de Obras. E hoje cedo as máquinas já entraram lá no Jorge Teixeira. A gente vai mostrar um pouco as imagens, mas no dia de amanhã a gente traz a matéria completa para você. E a gente agradece muito, porque é claro que o nosso programa acaba servindo apenas como um canal para fazer aí a reivindicação, mas todo o serviço solicitado foi a comunidade, todo o serviço atendido é a Prefeitura da cidade de Manaus. Então, nosso muito obrigada. Gente, nós vamos agradecer aqui também, muita coisa chega pelas redes sociais do programa. A gente acabou de receber uma imagem lá do Terminal 3 da Cidade Nova. O pessoal está pedindo, porque lá, além da falta de segurança no local, a gente tem aí a falta da infraestrutura mesmo, né, para dar uma melhorada. E o pessoal estava reclamando, Conceição, a gente está com problema na iluminação, está com problema no telhado, tem problemas aí de assalto na área. Então a gente precisa que essa situação mude. Nós estamos colocando imagens, portanto, do T3 Cidade Nova. Olha, daqui a pouco a gente vai ter o Alô Doutor dessa terça-feira. Já está tudo pronto e a gente vai falar sobre o câncer ósseo. Muito importante que você já entre em contato aqui com o nosso programa pelas redes sociais para fazer sua pergunta. Gente, vamos para os aniversários de hoje. Beijo à minha querida sobrinha Tânia Carini, fazendo aniversário hoje. Tudo de melhor para você, minha querida. Beijo para Maísa Souza. Ela também faz aniversário. Maísa, só não falou de onde você é, Maísa, mas um beijo para você. Tudo de melhor na sua vida. Beijo para a Lourdes Guimarães, do bairro Franceses, e para Karina Guimarães também. E uma das duas está fazendo aniversário, né, gente? Então, beijo para as duas acompanhando o nosso programa. E a gente, antes de ir para o intervalo, deixa eu mostrar um desaparecimento. Ontem a gente repetiu aí o caso da Ana Paula, lembra? A Ana Paula que sumiu, a Ana Paula que a mãe dela esteve conosco, desesperada. Ela mora ali no bairro de São Sebastião, aqui mesmo, próximo à nossa TV Band. E hoje nós temos mais um caso de desaparecimento. A mãe dessa jovem está desesperada e eu queria muito fazer um apelo. A gente está muito... no ano passado a gente mostrou muitos casos de desaparecimento de adolescentes. E o ano de 2018 a gente já está começando também com várias jovens que acabam saindo de suas casas e não mais voltaram. Então é mais uma adolescente que está desaparecida. Qualquer informação você pode ligar direto para os números da polícia, 190 181, ou você também pode entrar em contato aqui com os telefones do Câmera 13. Gente, nós vamos lá para São José. Quero agradecer, mandar um abraço para o Tadeu. Tadeu, um beijo para você. Muita sorte, muito sucesso na gestão que você fará à frente aí desse trabalho do bairro de São José 1, Zona Leste de Manaus. A gente vai para lá porque nesse final de semana teve aí a posse do meu queridíssimo Tadeu e a gente vai fazer muita questão de mostrar aqui na tela da Band. Vamos lá. O bairro São José 1 é um bairro da Zona Leste de Manaus, considerado o segundo bairro mais populoso. Mesmo desenvolvido, os moradores ainda sofrem o descaso. Para amenizar os problemas da comunidade, depois de 25 anos, uma nova diretoria foi empossada. Durante o evento, moradores dançaram ao som das bandas Segura Pisada e Dani Alves. Conversa com o novo presidente, Tadeu Pereira, e sua vice, Maria Vitalina, eles lembraram da luta que viveram. Depois de muita luta, graças a Deus, eu quero agradecer a nossa comunidade que está confiando no nosso trabalho. E, como eu sempre falo, aqui nós não viemos para medir esforço. Pelo contrário, viemos para somar com toda a nossa comunidade, principalmente com a Associação de Moradores do Bairro São José, que é ali atrás do NODP. Deputada Conceição Sampaio, meu muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo. Em nome de toda a minha diretoria, em nome da minha vice, queremos agradecer o apoio que a senhora está dando imenso ao nosso Instituto de Desenvolvimento Amigos e Moradores de São José. E é com muito prazer que eu sirvo a minha comunidade do bairro do São José, né? O qual que a gente vem fazendo
vários trabalhos e agora, depois de muitas lutas e muitas conquistas, nós estamos mais uma vez retornando, né? Só agradecendo a Deus mais uma vez e agradecer também a nossa comunidade, porque sem elas, né, sem o apoio da população, nós não somos nada, né? E queremos também agradecer, né, a nossa deputada Conceição Sampaio também, que está abrindo as portas para que nós possamos fazer esse trabalho junto com essa comunidade. Sabemos que nosso bairro aqui, a Zona Leste, cresceu e precisa cada vez mais de pessoas comprometidas com a comunidade que possa ajudar. E por isso, como morador e como parlamentar aqui, há 33 anos que eu moro, conheço a realidade, também estamos dando apoio. Olha, muito bom. Dá um beijo pro meu queridíssimo Sinésio também participando conosco aí nesse momento bacana, hein, Sinésio? Beijo pra você, pra toda a comunidade aí do São José, da Zona Leste da nossa querida cidade de Manaus. Gente, quero, antes de ir pro intervalo, mostrar novamente a foto da Sabrina Coelho dos Santos, uma menina de 14 anos que também está desaparecida. Ela é lá do Monte das Oliveiras, a família dela está desesperada, né, em busca de informações, e o telefone de contato da casa dela, da família dela, na verdade, é o 994-62-3092. 994-62-3092. A gente vai fazer um intervalo comercial e já a gente volta para o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Já estamos de volta e olha como uma alegria recebendo aqui esse parceiro de todas as terças-feiras, nosso queridíssimo Dr. Sidney Chalub, muito bem-vindo. Satisfação. E hoje nós vamos começar a falar de algumas coisas que tem muito mito e que, por incrível que pareça, acomete muita população, Conceição, e as pessoas não sabem da importância que tem essa doença e do diagnóstico precoce. E olha, para bater esse papo conosco, o nosso querido Dr. Rodrigo Nero, ortopedista, oncologista. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Pelo convite. Super uma alegria. À disposição. Nossos ossos podem ter muitos problemas ou não, doutor Rodrigo? É isso que o doutor Sidney começou a falar, é uma novidade até dentro do meio médico. Tem muita gente dentro do meio médico que fica surpreso quando ouve falar em tumor ósseo. Então, não é uma novidade só para a população em geral, mas para todo mundo. Mas o osso também é um sítio comum de lesão neoplásica. É verdade, né? A gente, quando definiu esse tema aqui no nosso programa, a ideia é justamente esclarecer, porque eu acho que falta mais informações. A gente fala tanto do câncer, mas esse é um tipo de câncer que a gente precisa também difundir melhor, até para fazer a prevenção, é isso? Isso, até porque, como todos os tipos de tumor maligno, quanto mais precoce você faz o diagnóstico, melhor você vai ter, o prognóstico vai ser bem melhor. Rodrigo, assim, o câncer ósseo tem aumentado e é uma para assustar e para falar a população, dá muito entre jovens e crianças. Você poderia dar uma dica para, assim, o educador ou a mãe, o que ela pode notar no seu filho de diferente em relação à suspeita dessa lesão? Essa coisa de estar aumentando, para mim está sendo sempre muito... toda semana eu recebo de 10 a 20 casos novos. O que acontece, por exemplo, nós podemos dividir os tumores em dois grandes grupos. Os primários, que são aqueles que começam no próprio osso, e os secundários, que são os tumores metastáticos. Aqueles pacientes que já têm alguma lesão, por exemplo, na mama, e através de disseminação da doença, ela vai para o osso. Os tumores primários geralmente ocorrem realmente em pacientes mais jovens, né? Muitos deles a gente descobre na primeira e na segunda década de vida, em torno de, a maioria, de 5 a 20 anos. Uma dúvida que tem é como que eu vou descobrir, como que eu sei que tem um tumor ósseo. Então, grande parte da sintomatologia consiste em dor e aumento de volume local. Agora, deixa eu só questionar o senhor, doutor Rodrigo, até muito em cima do que o doutor Sidney falou, com relação a esse tipo de câncer que atinge mais crianças e jovens. Isso. E a gente sempre associa problemas de ósseos à chegada da terceira idade. Então, por que isso acontece mais
em crianças e jovens? Os tumores primários, principalmente os tumores malignos, a grande maioria na segunda década de vida. Como, por exemplo, os tipos de tumores, existem vários tipos, existem mais de 20 tipos de tumores. Mas os mais comuns, o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing, geralmente nessa faixa etária de 5 a 20 anos. São tumores típicos de osso em crescimento. Grande maioria da sintomatologia que eu estava falando é dor e aumento de volume local, e grande parte desses tumores ocorre no joelho. Por quê? É localização osso que está em crescimento, tem uma alta atividade vascular. Agora, isso é perceptível? Você enxerga o tumor ou só a dor? Que é uma indicação. Isso. O joelho, por exemplo, a gente fala com o paciente que ele é pele e osso só. A gente consegue palpar as proeminências ósseas, e o joelho você mexe o dia todo, você anda, você dobra, você estica o joelho. E como o joelho é uma localização magra, tem muito pouco músculo em volta dele, você consegue detectar bem mais fácil. Tumores, por exemplo, da bacia, é mais difícil de você detectar, porque muitas vezes eles crescem para dentro da cavidade pélvica, o osso da bacia não tem tanta movimentação, então geralmente o tempo de evolução é maior e acabam sendo mais agressivos. Os prognósticos piores, um tumor na bacia, por exemplo. Tem algum grupo que a gente pode dizer assim, que tem maior risco, se faixa etária, além disso que você falou, cor da pele, judeu, tem algum grupo que tem que se preocupar mais em relação a isso? Em geral, não, né? Você tem, assim, alguns trabalhos específicos, por exemplo, tem um tipo de tumor de medula óssea que se chama mieloma múltiplo. Geralmente, ele pode ter uma incidência maior na população negra, mas é uma coisa muito pequena. Existem alguns tumores, por exemplo, você vê trabalho, às vezes falam de 2:1, entre mais comum em homens, mais comum em mulheres, mas isso não interfere muito, né? Mas geralmente raça, sexo, o que tem de idade. Tem tumores típicos de idade mais jovem, tem tumores típicos de idades mais avançadas. Agora, olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas quero deixar aqui uma pergunta para o Dr. Sidney e para o Dr. Rodrigo, porque era muito comum, um pouco lá atrás, as pessoas dizem, nossa, eu estou com uma dor, acho que é reumatismo. Não é? Sempre, com todas as dores, eu cresci pensando isso, doeu, eu acho que é reumatismo, gente. E aí a gente começa a perceber, e nesse bate-papo a gente está vendo isso, como que esse tipo de câncer pode estar muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar, e a gente nem sabe. A gente desconhece totalmente. Então a gente vai fazer um intervalo comercial e na volta a gente já começa a responder a sua pergunta. A gente volta já já. E olha, gente, falando aqui nessa terça-feira no nosso Alô Doutor sobre o câncer de ósseo. Agora, câncer ósseo, na verdade. Mas nem todo tumor no osso é câncer, né, doutor Rodrigo? Sim, existe mesmo a classificação nossa, nós temos tumores benignos e existem alguns extremamente benignos que você descobre por acaso. E existem os tumores mais agressivos, que são os tumores malignos. Mas nem todo tumor ósseo vai ser maligno e alguns não são nem detectáveis. Você descobre por acaso. Você está com uma queixa, vai fazer raio-x e detecta a lesão. A Conceição deixou uma pergunta antes do intervalo em relação às dores ósseas serem câncer. Eu já quero colocar um mito ou verdade. A gente ouve muito assim, fulano, criança, sofreu um trauma, bateu jogando bola, bateu lutando, teve uma situação no colégio que levou um trauma e desenvolveu câncer. Existe essa relação entre o trauma e o câncer ósseo? Bom, essa história é bastante comum e às vezes até confunde o nosso diagnóstico. Realmente é um mito isso daí, não tem explicação você ter uma batida e ter causado um tumor maligno. É um mito isso daí. O que você às vezes consegue relacionar é que aquela criança já tem uma lesão aparecendo, que está quietinha lá, que não está dando sintoma, só que aquela batida que ele teve, seja uma queda, seja um chute que ele tomou, que eu já tive muitos pacientes assim, às vezes rompeu a parede do tumor e estimulou a crescer. E o próprio processo inflamatório que ele faz lá naquela região, aumentando a vascularização, aumentando o número de vasos, ajuda a crescer o tumor. Doutor Rodrigo, desculpe,
Quando a gente relaciona novamente esse tipo de câncer a uma faixa etária da vida, no caso criança e jovem, isso também pode ser levado em consideração, porque a criança, nessa fase da vida, ela cai muito. Ela bate a cabeça, ela bate o joelho, ela bate a perna, ela cai muito. Isso pode representar a elevação dessa possibilidade de um câncer no futuro? De função das trauma, quedas, exatamente. Não, geralmente não. Você não pode ter nenhuma relação, não. A gente dá topado o dia todo, bate o joelho, cai e nunca apareceu nada. Então, a gente não vê nenhuma relação. Geralmente, aquela criança que já tem alguma lesão e o trauma estimulou a crescer, mas ela já tem, não que tenha causado. Então, há predisposição familiar também, nesse caso? Alguns tipos. Na época que eu estava em São Paulo, a gente fazia um trabalho junto com o Projeto Genoma. Todo paciente com sarcoma ósseo, com doença óssea maligna, a gente colhia material e para pesquisar alterações genéticas. E só metade desses pacientes tinham alteração, a outra metade não. Então, a gente não viu. E desses que tinham alteração genética, não tinha alteração do prognóstico, se era melhor ou pior. Foi um início de um trabalho. A metade tem alteração, a outra metade não. Então, a gente não sabe ainda, não mudou muito isso daí. É uma coisa importante a gente falar nisso, mas eu queria que você falasse nas modalidades de tratamento. E aí uma dúvida que tem, toda pessoa que tem um tumor ósseo tem que tirar o membro, por exemplo, amputar o braço, amputar a perna, ou existe algum tratamento mais conservador para esse tipo de tumor? Isso. Os tumores benignos, por exemplo, nós temos tumores que a gente chama de latente, que a gente descobre por acaso. Às vezes você vai fazer, eu posso ter, vocês podem ter, e não ter nenhum sintoma. Então, às vezes você vai fazer raio-x por uma queda, e descobre que tem uma mancha no teu osso, que era um tumor que você tem há anos e anos. Esse daí você não mexe, não tem necessidade de mexer. Existem tumores ativos, que eles dão sintoma, eles doem, e você, corrigindo com a cirurgia, você tira essa queixa dele. Essa dor pode ser confundida com... Pode, voltar bastante. para o que eu falei, o reumatismo, a gente pode confundir? Tem muitos pacientes nossos que a gente atende com meses de queixa, às vezes anos, só que às vezes não faz exame específico, às vezes não procura médico. Quando você vai fazer, você descobre que ele tem uma lesão há muito tempo já. Então, pode ser confundido, sim. Agora, o doutor, você sempre tem mito ou verdade, né? Mas eu quero só fazer uma pergunta, se eu posso esquecer aqui, doutor Sidney. É verdade que se transplanta partes ósseas também do nosso corpo ou não? Pode-se fazer um transplante? Sim, entra um pouco no que o Dr. Sidney questionou sobre as modalidades de tratamento. Quando a gente já começa a mexer com tumores malignos ou tumores benignos agressivos, às vezes a gente tem que tirar todo aquele osso do paciente, todo o tumor junto com o osso do paciente, porque quando é um tumor extremamente benigno, você pode só raspar, só curetar e tirar só aquela lesão. Quando são tumores mais agressivos, mais malignos, às vezes você tem que tirar o osso, substituir por uma prótese. Você pode substituir pelo próprio osso de paciente, um osso que você, por exemplo, osso da fíbula, que você pode tirar sem fazer falta. Às vezes, banco de osso, que é banco de osso de cadáver, a gente não tem aqui em Manaus, mas às vezes você pode preencher. Então, tem essa substituição. E alguns casos até, eu não gosto muito de usar, mas tem algumas cirurgias, como criança, que você precisa de osso, você pode tirar até da mãe e botar na filha, que tem a compatibilidade sanguínea. Coisa interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos o Sidney aqui, nosso cineasta, jogador de futebol, e os meninos, quando estão crescendo, que jogam futebol, aqui embaixo do joelho aparece um nódulozinho, que muitas vezes é doloroso. Eu queria que você explicasse o que é isso, e se isso é algum tipo de tumor. Não é. É muito comum acontecer, geralmente, em meninos de 10 a 15 anos. O Sidney já passou um pouquinho só dessa idade, não é, doutor Sidney? Isso daí é um tipo de doença, é uma osteocondrite, que a gente chama osteocondrite de Osgood-Schlatter, é o nome. Uma osteocondrite, é uma lesão na cartilagem de crescimento. Pode acontecer em joelho, no pé, em cotovelo, no quadril, com diferentes nomes. No joelho é muito comum, geralmente menino, porque menino luta, cai no chão, um cai em cima do outro, futebol. Menina pode ter também, eu nunca vi, mas em menino é comum. E fica depois como se fosse uma cicatriz, fica mais alto. Agora, doutor Rodrigo e doutor Sidney, tem como prevenir? Porque a gente sabe que a gente trata muita doença no país e a gente precisa promover a saúde. Em relação a esse tipo de câncer, tem como, a gente falou, o senhor já falou, perguntado pelo doutor Sidney, sobre grupos de risco.
E em relação à prevenção, tem como prevenir? Não existe nenhuma prevenção. O que existe sim é o diagnóstico precoce, mas não tem nada que você pode fazer de cuidado, alimentação, hábitos. Isso daí você não consegue, é só o diagnóstico precoce. Você sempre tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com aquele grupo de risco que são os pacientes metastáticos, né? Principalmente pacientes com tumores com câncer de mama, pulmão e próstata são os que mais fazem metástase óssea. É um problema que se estende, então, esses pacientes, é uma disseminação. Esses pacientes, qualquer dor anormal que ele tenha, seja na coluna, que é comum, no quadril, você tem que fazer o raio-x. Você não pode, não, é por idade. Não, você tem que pesquisar, porque pode ser uma metástase. Mama, pulmão e próstata, principalmente mama, é o que mais ocasiona metástase óssea. Olha, a gente vai dar uma voltinha nas redes sociais do programa. A Júlia, do Centro, está fazendo uma pergunta. Doutor, a pessoa com esse tipo de câncer tem alguma restrição? Depende de que fase que a gente está tratando, né? Muitos desses pacientes com tumores mais agressivos, né, eles são submetidos à prótese. Então, ele vai ter, e são pacientes jovens, então ele vai ter uma restrição de movimento, dependendo da área onde você faz a cirurgia, mais ou menos. Pacientes metastáticos, por exemplo, eles quebram com muita facilidade, que o tumor vai tirando o osso do paciente, vai comendo, e ele quebra com uma facilidade. Então, você proíbe dele andar, proíbe de tentar sentar, porque às vezes ele quebra de se virar na cama, né? Eu já tive paciente de levantar para pegar um copo e o braço quebrou. Então, pela própria gravidade, que o osso vai comendo e quebra com. Então, a gente limita, né? Eu tenho vários pacientes, eu falo, não anda, você vai quebrar. Agora, a gente estava falando aqui sobre a questão do diagnóstico precoce, né? Para ter uma sobrevida é preciso descobrir muito rápido a doença, muito cedo o início da doença. Agora, o tratamento, começando o tratamento, qual é a chance de cura desse tipo de câncer? Em se tratando de tumores primários, quando você inicia, geralmente a gente faz tratamento com quimioterapia pré-operatória. O objetivo da quimioterapia é diminuir a lesão, que facilita a cirurgia. A gente opera e o paciente volta para a quimioterapia, que também vai diminuir a chance de disseminação para a doença. Os tumores primários sempre disseminam para pulmão. Então, todo paciente a gente fica acompanhando com tomografia de tórax periodicamente. Em se tratando de paciente com doença metastática, a gente já tem um problema, que a gente não tem mais só um tumor ósseo. Ele tem uma doença inicial que já está disseminada, então o prognóstico é sempre pior. Mas você não consegue jogar tudo no mesmo saco e generalizar. A gente tem pacientes, por exemplo, com metástase de próstata com 15 anos de evolução e com metástase de próstata e vivendo bem, e não vai ter nada. Nós já temos uma taxa de mortalidade aqui, por exemplo, no Amazonas. A gente tem essa taxa, a gente sabe de quanto isso é hoje, no nosso dia ou não? Eu não sei se tem dados. Não, dados em relação a isso não, porque a gente fala com tumor primário. Então, quando o paciente tem câncer de próstata, câncer de mama, que morre, está relacionado com isso. Mas nós sabemos que os cânceres metastáticos, quando manifestam, tirando esses casos de exceção, a mortalidade está em torno de 6 meses, a média, de quando você já tem metástase em mais de um órgão, até porque essa metástase óssea é sanguínea. E é extremamente grave porque ela não se restringe, às vezes, só o osso. Ela vai para pulmão, vai para fígado. Então, esse é o grande problema do tumor ósseo, porque ele é um tumor que ele pega muito a corrente sanguínea e isso dá muita metástase. Agora, antes de terminar, eu queria aqui fazer um depoimento, porque o Rodrigo chegou há 12 anos aqui em Manaus e a gente conseguiu preencher uma lacuna que nós estávamos no SECOM em relação ao ortopedista e oncologista. E nós tivemos a oportunidade, estava comentando há pouco, de há 12 anos atrás, nós fizemos a primeira cirurgia de tumor de sacro, que até então era irressecável e incurável aqui na Amazônia. Então, o Rodrigo veio preencher essa lacuna e hoje ele tem uma experiência muito grande com isso. Então, o que eu quero dizer para você, mãe? Se você notar alguma coisa diferente no seu filho, e valorize a queixa da criança, porque uma coisa que acontece é que a criança está com dor, ela tem aí a mãe diz, não, isso vai fazer uma compressa, e não automedique. Procure um especialista, porque você pode estar diante de uma doença precoce. E nesses casos também, mais de 90%, você consegue fazer o diagnóstico com um raio-x simples, que é um exame simples, barato, em qualquer pronto-socorro tem. Você não vai precisar inicialmente de uma tomografia, ressonância, geralmente só o raio-x simples você já...
Doutor Rodrigo, muito obrigada. Foi uma alegria tê-lo conosco aqui na Band, né, doutor Sidney, trazendo essas informações. É um assunto que a gente não debate tanto, esse tipo de câncer, mas tem que trazer mesmo para a visibilidade, para a gente poder cuidar mais cedo e, se Deus quiser, até prevenir, não é, gente? Então, muito obrigada, é uma alegria. Eu que agradeço, à disposição. Sim. Que bom, não sei de onde vem o senhor. Sou veio de São Paulo. De São Paulo, mas São o coração Paulino. agora é amazonense. É São Paulino. É São Paulino, né? São Paulino, Tá certo, então. sofredor. Doutor Sidney, querido, muito obrigada. E na próxima terça a gente tem mais Se um Deus tema quiser. bacana para falar. E mande tema pra gente aqui, pra gente ter ideia. Mande sugestão, que nós queremos sempre isso. Foi bom, não foi, gente? Muito obrigada pela sua companhia e amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band. Tchau.